Oi gente, eu sou a Lauhane, já começando mais um vídeo aqui especialmente pra vocês. No vídeo de hoje eu vou continuar contando sobre as verdades que estão acontecendo comigo e com o Carlos. E aí a minha sogra, ela contou, né, que aconteceu essas coisas de pegarem material da obra dela que estavam construindo, de vender e tal. Só que esse cunhado dela ficava responsável de vir aqui às vezes pra ela, porque ela não tinha tempo, porque ela tava trabalhando, então ele que via ver muita coisa, né. Só que financeiramente, gente, com dinheiro, quem construiu a casa dona é a mãe do Carlos. O pessoal tava morando por um período. Passou uns 2, 3 anos e eles ainda nada de fazer a casa deles. E aí como é que foi a divisão? A tia e a família da tia do Carlos, os filhos dela e o ex-marido morariam na parte que é da sala, e do quarto seria da mãe do Carlos, da avó do Carlos. E eu acho que tinha um banheiro também que ficava nessa parte da sala, que era o banheiro da casa. E aí a mãe de Carlos ficou com um quarto que era pra ser do Carlos, que tinha um banheiro dentro, entendeu? Desse quarto. E ficou a mãe e a avó do Carlos morando nessa parte, e o Carlos. E eles botaram uma tábua e dividiram. E assim ficou. E aí passou 2, 3 anos e nada deles ir pra casa deles, de fazer na casa deles. E aí todo mundo foi crescendo. E aí aconteceu um problema de que a tia do Carlos e o Exildo se separaram e tudo mais, e etc. A tia dele ficou doente, a tia dele morreu, e todo mundo veio crescendo. A avó do Carlos morreu depois de uns anos também, ela morreu, entendeu? E aí eles foram crescendo e tudo mais, o Carlos já era adulto. Quando a avó do Carlos morreu, o Carlos tinha 20 anos de idade. E eu provavelmente já era uma criança. Né? E os primos deles eram já uns adolescentes, por aí. O primo dele deveria ser... Os primos deles, deveria ser criança, e a outra já era adolescente. E aí eles ficaram morando ali e tudo mais. E aí depois... E aí ficou assim, né? O tempo se passou. E aí um dos primos dele tiveram filhos, né? Somente essa pessoa tiveram 2 filhos, né? E aí ficou todo mundo morando na parte que eles estavam morando. Então, ou seja, os tios de Carlos já não estavam mais ali para dar seguimento de fazer outra casa. Mas parece que aonde eles pegaram, que era para ser esse outro lote, que eram dos pais, ficaram para eles. Foi dividido. Um desses primos dele resolveu vender, né? E a outra parte dos parentes, desse parente dele, da primo dele, não decidiu vender e ficou com a parte dela. E aí, assim que eu me mudei pra cá, e esse é o resumo da história, né? Ficaram morando esse tempo todo até hoje. Até quando eu conheci eles, estavam morando todo mundo junto. Depois que teve uma parede que foi fechada, onde era a tábua que dividia entre uns cômodos, né? Ficou fechada. E o quintal também foi fechado. O quintal não, o corredor que dava acesso assim, né? Dos 2 lados. Foi dividido. E aí a mãe do Carlos fez um acesso individual e ficou assim. E aí o que acontece? Como até hoje ficou de que eles vão, quando eles tiverem, né, de fazer a casa deles, eles vão embora, isso também ficou para os primos dele também. Por quê? Em nenhum momento parece que, até onde eu sei, entendeu? O que o Carlos me conta e o que a minha sogra me contou, não parece que a mãe do Carlos falou assim: estou te dando essa parte da casa, é sua. Porque se a minha sogra ela falasse para o Carlos: olha, aquela parte não é mais minha, é deles, entendeu? Muita coisa não teria acontecido. E ela nunca deixou isso claro, que ela deu pra eles. Eles moram ali até eles, né? Foi sempre entendido assim, foi assim que eu entendi a história. É assim que o Carlos compreende, entende. E o Carlos passou por poucas e boas. Não vou entrar nessa questão do que ele passou, entendeu? Porque isso é uma coisa que cabe a ele querer vir falar ou não. Que aí é uma questão dele, mas enfim, ele nunca se deu muito bem com todo mundo. Isso que ele relata. E muita coisa ele não gostou
né? Porque ele falou que perdeu a oportunidade de ter o quarto dele, de ter as coisas dele, e aí ele não ficava à vontade, tinha que dividir as coisas dele, ele ficou muito triste, né? Eu fico pensando, imagina, dividindo meu quarto, que era pra ser meu. É uma coisa que, enfim, é uma coisa meio chata, que é uma coisa que ele já passou, né? Então eu tenho que contar pra vocês como é. E até hoje é assim. Então hoje, né, na época que eu morava lá, um dos primos deles, né, conheceu uma outra pessoa e foi morar em outro lugar. E outra parte da prima dele ficou lá, né, com os 2 filhos e com o ex-marido, enfim, né, teve do filho, teve marido e tal, ficou nessa parte da casa. E ficou com, faz um quarto ali, né, para os outros filhos dela, e faz não sei o que e tudo mais, e etc. E o Carlos nessa estranhando, que tipo... E o Carlos sempre me contou, desde quando eu conheci o Carlos, que no momento que ele tivesse uma esposa, ele pediria a outra parte da casa, que é da mãe dele. Porque só o único filho que ela tem é ele. O pai do Carlos, ele tem outros filhos por parte de pai. Mas por parte de mãe só tem ele. E não foi o pai do Carlos não ajudou a construir aquela casa. Como eu falei, o pai do Carlos largou ele com 5 anos de idade. O Carlos veio morar nessa casa com 14. Então essa casa foi construída pela mãe dele. Então, por direito, tudo que é da mãe dele, depois, quando ela não existir, é dele. Eu não preciso explicar isso aqui. E aí, porque não tem outra pessoa. Mas a mãe dele, ela trata os 2 primos dele como se fossem filhos dela. Só que eles não enxergam, no meu ponto de vista, dando já o meu ponto de vista, né, a convivência que eu tive, eu não vejo que eles enxergam ela desse jeito. Mas ela enxerga eles como igual ao Carlos, mas eles não enxergam ela assim. Portanto que, responsável em cuidar dela, para quem não sabe, já falei que algumas vezes que ela tá que ela fez a cirurgia na perna, com internada, vários problemas de saúde que ela vem tendo desde quando eu vim morar junto com eles, né? O responsável ali de ir dar café, ir resolver coisa, ir tentar aposentar ela, ir tentar fazer não sei o que, é o Carlos. Entendeu? É o Carlos. Portanto que ela mesma, ela já conversou isso comigo, que ela ficou muito triste porque ninguém foi visitar ela no hospital quando ela ficou, foi só eu e ele. Eu não entrei todas as vezes porque o tempo de visita no hospital era, às vezes não dava pra eu ficar lá, era muito difícil, então eu já priorizava o Carlos de ir, mas eu já entrei, eu fui visitar. Em nenhum momento eles foram visitar ela no hospital, ela ficou triste, ficou abalada com a situação. Várias vezes ela chorou pra mim, falando que ela ficou muito triste, que as pessoas não consideravam ela, que não sei o que. Eu falei, olha, infelizmente o único seu filho que você tem é ele. Enfim, fiz a minha parte. Falei o que eu achava, falei o que eu pensava. E eu achei que minha sogra ia tomar algumas atitudes, né, que o Carlos também esperou e ela não tomou. E tudo mais, e etc. Então foi mais ou menos isso, essa é a história de como é dividida a casa da mãe dele. Então, atualmente mora a prima dele, com os 2 filhos dela, né? Eu acho que atualmente ela tá com uma outra pessoa, mas não vem ao caso agora. Não me interessa, não interessa o vídeo. E a mãe dele do outro lado. E voltando, né, de quando eu morava junto com a minha sogra começou a mudar esse comportamento com as pessoas da igreja. Lembrando também, gente, que a prima dele também faz parte dessa igreja, tá? Na mesma igreja. É por isso que eu tô contando essa história, eu tô contando essas partes assim, porque todo mundo, porque a família, a prima e a mãe faz parte dessa igreja, e o pessoal dessa igreja se envolve nessa história. E a história pega um pouquinho ali de todo mundo. Então, assim, ficou nessa situação. E a gente morando do lado, né? Do outro lado, com a mãe dele, no outro quarto que a mãe dele fez. Então, vocês entendem que o quarto que era do Carlos, que foi feito pra ele, a mãe dele dormia lá nesse quarto, e a gente num quarto que ela fez, que era um quarto independente, porque a gente é um casal, né? E não ficaria legal nós 3 dormindo no mesmo quarto, não tinha como. E aí ela ficou nesse quarto, a minha sogra, junto, tem um banheiro nesse quarto, enfim. E aí foi mais ou menos isso, minha sogra começou a mudar, começou a ficar diferente, começou a ficar estranho, porque ela estava mais trabalhando, né?
tinha acontecido um problema no trabalho dela, parece que sei lá, tinha acontecido um problema lá de mudança de emprego, de restaurante fechado, um negócio assim. Não vou também entrar em detalhe, até porque senão cabe ao vídeo. Eu estou contando a verdade que aconteceu com a gente, que eu estou envolvida também nessa situação, por isso que eu estou vindo aqui contar. Então, assim, ela começou a ficar diferente, porque ela começou a ir mais na igreja, começou a ficar, né, visitar. Ela ia pra igreja os dias de culto e também tinha os dias que ela ia de manhã, que era tipo uma escola bíblica dominical, numa segunda-feira, tipo um café, um negócio assim. Que ela ia e eu não sei se nesses momentos aconteciam alguns tipos de comentários relacionados a não é aceitável, né, que ela mantivesse dentro da casa dela uma pessoa que não vai, não bate com o que diz na Bíblia, casada com o filho dela. Ela não deveria aceitar. Foi assim que eu entendi, porque a minha sogra apareceu muito bem, de boa, no momento que ela entendeu que eu era uma mulher trans. É o que eu falei, ela nunca fez nenhum tipo de transfobia comigo, nunca me desrespeitou, ela nunca me destratou, nunca errou meu pronome, sempre me tratou no feminino. Eu não tive nenhum problema com ela, mas eu acho que em algum momento as pessoas começaram a se incomodar do jeito que ela me tratava. Porque, vamos supor, ela, eu tenho a minha nora, que não sei o que. Ela sempre falou assim de mim. Então, em algum momento, o pessoal ficou assim, ai gente, isso é inaceitável. Não vamos aceitar essa situação. Porque como assim a sua nora? Como assim você aceita ela? Como assim você aceita dentro da sua casa, morando com ela? Não tem como isso acontecer. Eu vi desse jeito que as pessoas enxergavam. As pessoas se incomodaram com isso e começou a, tipo assim, olha, você, como tem esse cargo na igreja, você precisa tomar uma posição, porque isso não deve ser aceito. E, como eu falei, ela é obediente aos líderes dela. Então, ela em algum momento começou a ficar entre a cruz e entre as páginas, não lembro de tudo, mas ela ficou naquela coisa ali no meio do muro, sem saber o que fazer, porque ela iria arrumar um problema com a gente, né, iria criar um problema, e no fim não era muito o que ela queria, mas ela tinha que seguir conforme a religião dela, a igreja dela, a doutrina criada pelo homem, pelos pastores, pelos líderes dela. E aí ela começou a mudar o comportamento. E aí, gente, eu comecei a perceber que a minha sogra, ela não tinha uns problemas comigo, ela começou a procurar. E aí ela, ai gente, que não sei o que, não tá dando mais certas coisas. Aí eu, do nada. E ela começou a questionar. E ela veio até minha ala, Raine, então, você só lava a louça só, você não faz mais nada, mas não, que não sei o que, assim mesmo, do nada, gente, ela entrou no quarto assim, eu sentada assim na cama, nessa cama aqui mesmo que era lá, eu sentado assim, ela só lava a louça só, que não sei o que, tudo mais, não sei o que, eu falei, não, pode achar que eu arrumo a casa, não sei o que, ela, não, porque eu tô vendo só que você tá lavando a louça, aí eu, porque ela tinha dessas coisas de que, tipo assim, deixa que eu faço do meu jeito. Então, eu pegava pra fazer, eu tomava a iniciativa de fazer algumas coisas que, pô, vou fazer assim, porque era uma coisa que ela não questionava. Ela reclamava da questão, tipo assim, de limpar, de varrer a casa, de arrastar móveis, essas coisas. Porque, por mais que eu fizesse isso, não ficava do jeito dela. Porque eu lembro que uma vez eu namorando com o Carlos, eu namorando com ele, eu fui ajudar ele a fazer as coisas da casa, a gente acabava de arrumar a casa, ela chegou e ela arrumou tudo de novo. E aí pareceu que a gente não arrumou a casa direito. Só que não foi isso. Foi que ela quis mostrar que eu gosto de fazer do meu jeito. E ela sempre foi assim. Portanto que ela não é paciente para esperar certas coisas. Inclusive isso atrapalhou numa questão dela e o que foi o que acarretou no problema da perna que ela teve. Porque ela não quis esperar o carro chegar lá, quem já estava morando aqui, pra dar o café pra... Acho que não café não. Pra levar ela no banheiro pra ela fazer as coisas dela. Não lembro, acho que... pra tomar banho. Foi pra tomar banho, ela falou, o carro falou, calma que eu tô subindo. Ela não quis esperar. Ela ficou furiosa, levantou e caiu e teve outro problema.
E não podia ir sozinha, ela pegou tudo sozinha, ela não quis esperar. E aí, minha sogra sempre teve esse jeito dela. Eu vou continuar contando, gente, num outro vídeo.